Fala, minimalista! Fala, minimalista. Gabi Antunes aqui. E eu sou a Dani. E hoje a gente veio aqui dar início a um novo quadro. Casal minimalista. E a gente vai começar pelo começo. E qual que é o começo? Não sei. O começo é que a gente não ensaiou nada. A gente resolveu ligar a câmera e simplesmente gravar respondendo algumas perguntas que a galera mandou lá pelo Insta. Qual que é a primeira pergunta? Primeira pergunta é da Yara, mas se repete em várias vezes. Como a gente se conheceu? Como a gente se conheceu? A gente se conheceu através de um amigo que era amigo dos dois. E no dia que a gente se viu pela primeira vez, a gente não se demonstrou muito interesse. Eu demonstrei, né? Mas ele se fez de difícil. Mas depois de um tempo a gente se adicionou nas redes sociais e a gente foi batendo um papo. O papo foi bom. Próxima pergunta. Os dois já eram minimalistas ou um incentivou o outro e foi uma iniciativa juntos? E tem uma pergunta que meio que complementa quando a gente começou a namorar, os dois já eram minimalistas? Quando começaram a namorar? Não. Quando começamos a namorar, nenhum dos dois era. E eu também, sei lá, não me considero uma minimalista. Eu acho que esse é o... Pode falar. Mas eu tô nesse estilo de vida agora. É que é muito da parada da ótica, entendeu? Eu acredito que você pode usar a ótica minimalista em alguns aspectos da vida, talvez outros tu não vai usar tanto. Então, eu comecei, porque lá em 2016 eu vi o documentário, até a gente viu junto, né? Esse documentário a primeira vez, mas eu acho que os dois tiveram aquela sensação do tipo, uou, legal, mas por onde eu começo? Sabe, tipo, e aquilo ali, e daí tipo, ficou aquela sementinha. E conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo, eu lembro que na época eu fiz um limpa, e eu lembro que eu comentei com ela que eu gostaria de, a cada 4, 5 meses, ir fazendo um limpa. E esse seria o meu início no minimalismo, digamos assim, que era aos poucos ir me desfazendo de algumas coisas que naquela época estavam no meu quarto, porque eu vivia ainda com meu pai e com a minha mãe. E aí o negócio foi fluindo. Eu acredito que, então, respondendo a outra pergunta, eu comecei, mas depois os dois, eles meio que se encaixaram, principalmente depois que a gente veio morar junto, né? Porque conforme a gente foi criando o nosso estilo de vida, a nossa vida, que não estava vinculada nem eu com os meus pais, nem a Dani com os pais dela, e sim o nosso estilo, aí, pô, fez muito mais sentido. Então o minimalismo, ele entrou pra gente, assim, de verdade, um negócio muito mais intenso a partir do meio do ano passado. Antes disso, era uma intenção que a gente usava para tomar algumas decisões, a questão de mobiliar o AP, enfim. Eu acho que é uma evolução, entendeu? E a partir do momento que você descobre o minimalismo, é legal você ir aplicando naquilo que mais faz sentido para você naquele momento. E para mim foi fazendo um limpo. E aí depois, quando a gente veio se mudar, eu lembro que ela trouxe... Enchemos um carro somente com roupas e pertences pessoais meus. E aí, conforme o tempo foi passando, acho que nesse um ano ela tirou muita coisa mesmo. E porque incomodava ela, não foi algo que eu falei. Nunca rolou essa questão do tipo, tu vai fazer isso, tu vai tirar isso, tu vai tirar aquilo. Foi uma coisa que eu fui tirando no meu sentido e ela foi tirando no dela. E daí, tipo, hoje a gente olha em volta e a gente se sente bem. Eu acho que daí é só uma questão de manutenção mesmo, de mantendo. Mas conforme tu tira um monte de coisa que não é essencial e tu não coloca mais tanta coisa pra dentro de casa, o negócio ele meio que fica autossustentável, assim. Tem mais alguma coisa pra falar? Não sei. Não. Saúde. Qual foi o gatilho que fez vocês pensarem na possibilidade de uma vida minimalista? Quer começar aqui, né?
Não, na verdade eu não sei, porque foi um negócio, não foi algo, um estralo assim que deu, foi algo gradativo, sabe? Foi acontecendo bem devagar, principalmente pra mim, foi bem devagar o processo. Não foi algo repentino. Na consciência financeira e nesse desapegar as coisas, mas quando eu vi o documentário, eu já tinha um pouco dessa consciência financeira, sabe? Eu já guardava um pouco de grana. E aí quando entrou o minimalismo, que eu fui me desapegando das coisas, além de guardar esses 10%, eu fui começando a ter essa consciência do que fazer com dos outros 90% do meu salário. Que daí era em relação ao consumismo, além do limpa que eu estava fazendo. Talvez é um dos principais gatilhos, assim, essa questão da... Sei lá, pra mim chega a dar um peso só de pensar na quantidade de coisa que muita gente tem em casa, sabe? Eu acho que pra gente a praticidade de não ter tanta coisa, de ter um ambiente mais ordenado. Esses dias eu tava querendo colocar umas plantinhas aqui em cima da TV e a Dani já não quis. Saca, tipo... Que ela olhou e disse, não, tá legal assim, vai ter muita coisa. Então, aos poucos, tu saca que tipo, um foi puxando o outro, assim, e a gente, eu acho que é uma construção, processo. Próxima pergunta. Como organizar as tarefas domésticas? Meu namorado não faz nada. Beijos de Portugal. Pergunta da Inês. Beijo, Inês. Bom, a gente quando se mudou pra cá, decidimos dividir as tarefas. Mas eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e não do jeito do Gabi, que é diferente do meu jeito. Então, nas tarefas sobre a limpeza da casa e faxina, eu quem comando. Se eu quero que ele faça alguma coisa, eu peço especificamente alguma coisa, senão sou eu quem faço, com o maior prazer, sem problemas sobre isso. E já coisas do dia a dia a gente se reveza. Lavar louça, fazer o café da manhã, o café da noite. Geralmente é o Gabi quem faz. Em geral é isso aí. Tipo, café da manhã eu faço, café da noite a gente reveza, assim, de acordo com, sei lá, quem tá mais perto da cozinha. Não sei, não tem uma lógica assim. O da manhã é, na grande maioria, eu que faço porque eu acordo bem antes. E aí, eu acho que uma regra que a gente tem é que quando um faz, o outro lava. E aí o almoço ele funciona assim, em geral. Quando um faz o almoço, o outro lava. E é por aí. Se eu preciso de ajuda, eu peço. Se ele precisa de ajuda, ele pede. A gente conversa muito sobre isso, então isso é sempre muito claro. Principalmente o diálogo. Os opostos se atraem e os complementares se juntam. Como são vocês? É bem isso, a gente é diferente um do outro em praticamente tudo. E as coisas estão mudando constantemente também. Um exemplo, eu sempre fui, no passado mesmo, uma pessoa extremamente engraçada, brincalhona, que queria muito aparecer. E o Gabi muito tímido, muito retraído, bem silencioso. Não é silencioso a palavra, é reservado. E agora as coisas estão se invertendo, sabe? Eu agora prefiro muito mais esse recolher, sabe? Agora eu sou muito mais introvertida do que ele. Pelo fato dele gravar vídeos e precisar estar em contato constante com pessoas, isso mudou no nosso relacionamento. E a gente é diferente um do outro. Eu acho que a gente é tudo isso e nada disso, saca? Tipo, a gente é uma metamorfose ambulante. E ela aprende com o que ela faz, eu aprendo com o que eu faço, e a gente aprende junto um com o outro. E isso faz com que a gente realmente mude. E eu acredito que eu já não acredito mais numa coisa do tipo sou aquilo ou sou isso. Eu acho que a gente está, sabe?
Então, em algum momento da minha vida eu estava um pouco mais introspectivo. Hoje eu estou um pouco mais extrovertido. Comunicativo. Mais comunicativo. Mas não por conta disso que tenha saído o meu nervosismo de ter que falar em público ou coisas nesse sentido. Mas está se tornando cada vez mais natural por eu fazer isso, saca? E a Dani também. Então, tipo, a Dani, ela tá numa jornada de autoconhecimento que ela tá um pouco mais introspectiva nesse sentido. E aí, nesse momento atual, o negócio meio que se inverteu por conta das circunstâncias da nossa vida também. E eu acho que é bem por aí. Eu acredito que é uma questão de momento, sabe? Momento. E eu acredito mesmo que a gente se complementa demais. Demais. Porque a gente é muito diferente mesmo. Mas ao mesmo tempo a gente por estar tanto tempo junto, a gente também tem muita coisa que se conecta hoje. Porque a jornada fez com que a gente se conectasse. Eu acho que o grande aprendizado do nosso relacionamento é que a gente aprendeu a respeitar mais as outras pessoas por a gente ser muito diferente. Eu percebo isso. Eu aprendi a respeitar muito mais a visão das outras pessoas, porque dentro de casa a gente tem visão muito diferente. Mas ao mesmo tempo muito complementar, porque às vezes eu estou seguindo um estudo e uma maneira de construir a minha vida e ela está seguindo outra, mas os dois são um caminho para o mesmo fim. A gente aprende um com o caminho do outro. Eu acho que é muito isso. Acho que ser um casal é ser isso. Existir o Gabriel, existir a Dani e existir a Dani e o Gabriel. E os dois juntos... O Davi. E os dois juntos... construir uma personalidade do casal, né? E... Tem mais alguma pergunta? A última pergunta é sobre se a gente quer ter filhotes. Sim! Muito, muito, muito a gente quer ter filhos. Filhos no plural mesmo. Um casal de preferência. Mas... Sem expectativa. Sem expectativa. Tu tá criando expectativa. Sem expectativa pros gêmeos. Não, a gente quer ter filho, sim. É algo que a gente conversa bastante, a gente planeja de certa forma. A gente fala muito sobre isso, porque em não tão muito tempo, tá certo? Sei lá. Em breve, a gente gostaria de ser pais. Não, o que é em breve? Entendi. Em breve, sei lá, 2 anos no máximo. Entendi. Porque nós dois temos uma vontade muito grande de ser pais novos. Então a gente precisa ter um diálogo muito claro sobre isso. Mas respondendo a pergunta, sim, vamos ter filhotinhos por aí. Minimalistas. Pelo nosso tamanho, realmente minimalistas. vou ser minimalista. Nossa, isso é muito bom, né? Nós vamos ter minimalistas por aí daqui a anos. Era a última? Era a última pergunta. Tem uma pergunta que me fazem, que eu acho que é legal também fazer aqui. Vocês brigam? Isso até os nossos amigos nos perguntam, né? Sim. Ai, vocês brigam? Nossa, eu não consigo ver vocês brigando. E aí eu acho que eles não conseguem ver porque a gente não tem câmera aqui em casa. Né? Porque senão eles iriam. Mas geralmente as nossas brigas são suaves também. E as nossas brigas geralmente é tipo um surto de alguns segundos. E daí cada um vai para um canto da casa. Depois a gente vem, faz as pazes, conversa por horas. Conversa por horas. Mas é assim que funciona e dá certo pra nós. Porque a gente não gosta de passar a noite, dormir, estando sem se falar, brigados. E é isso aí. Esse foi o primeiro vídeo da série Casal Minimalista, onde a gente vai conversar sobre algumas coisas de casal, desde como a gente montou o nosso apartamento, até por que a gente decidiu talvez vender ele. Poucas pessoas não sabem disso. E alguns planos que a gente vem fazendo e como que a gente está construindo esses planos também. E alguns aspectos de casais, enfim. Nos próximos vídeos, próximos capítulos, vocês verão. Bora sim, mano. Virou radialista, tchau, minimalista! Não, bora pra cima! É assim. Bora pra cima.